Olá, participantes, sejam todos bem-vindos ao nosso segundo dia do nosso 16º ciclo de estudos. O meu nome é Samuel Sales Pedrosa, sou professor aqui na instituição e farei a mediação deste minicurso. Nós iremos gravar essa aula, então se alguém tiver alguma objeção, por favor, me avise, ok? Peço a gentileza para que nós todos aqui para nós mantermos os nossos microfones desligados. Então, caso você tenha alguma dúvida, você pode utilizar o nosso chat para enviar a sua pergunta. Beleza, pessoal? Hoje nós teremos a honra de receber um grande profissional, que é o mestre Maílson José da Silva, que vai ministrar o nosso minicurso com o tema de proteção respiratória. O Maílson, ele, além de um grande colega, um grande amigo também, né, um amigo pessoal nosso aí, ele trabalha, vamos pegar aqui o mini currículo dele. Ele possui graduação em Engenharia de Produção pela Universidade Estadual de Maringá, ele se formou no ano de 2010, ele é especialista em Engenharia de Segurança do Trabalho e tem mestrado em Engenharia Urbana, também pela Universidade Estadual de Maringá. Atualmente ele é engenheiro de segurança do trabalho e elabora provas para concursos públicos. E ele tem experiência na área de engenharia de produção e também na área de segurança do trabalho. Sr. Maílson, seja bem-vindo. Se tiver aí o material para compartilhar conosco, pode já ficar à vontade. Uma boa noite e um ótimo minicurso a todos. Obrigado, professor Samuel. Boa noite. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a esse minicurso. Conforme o professor Samuel comentou no início, eu me chamo Maílson Silva, sou engenheiro de segurança do trabalho e atuo na área de segurança do trabalho com elaboração de programas, laudos, e dentre eles também trabalho com um programa de proteção respiratória, né, que vai ser o tema aqui do nosso minicurso, ok? Então, a duração prevista, né, são de 60 minutos, e a ideia aqui é trazer uma visão geral para vocês, né, sobre a proteção respiratória, né, abordando aí a importância dela para as atividades de risco. Aí eu gostaria também, professor Samuel, que os alunos que estão participando agora ao vivo, né, fiquem à vontade para mandar alguma dúvida ali no chat, se já tem alguma dúvida sobre esse tema, né. Acredito que ali na hora de escolher o tema, né, do mini curso, tinham várias opções, né, e eu sou grato por vocês terem escolhido a opção aqui da proteção respiratória para a gente poder conversar um pouco. Então, talvez vocês já tenham alguma dúvida, quer fazer algum comentário, ou alguma experiência que vocês tiveram sobre proteção respiratória, pode ser talvez aí nas empresas que vocês já trabalharam, ou até mesmo de forma geral alguma dúvida, beleza? Que eu conseguir responder aqui para vocês vai ser um grande prazer. O professor Samuel também vai estar me ajudando aqui durante a aula, beleza, pessoal? Então, deixa eu compartilhar os meus slides aqui com vocês. Beleza? Aparecendo. Então, o tema, né, do nosso mini curso é proteção respiratória, né? Então, o professor aqui já me apresentou, também me apresentei. Tem uma empresa na área de segurança do trabalho, a Previna, e a gente trabalha com ergonomia, proteção respiratória e perícias na área de segurança do trabalho. E o que a gente vai ver hoje, né, nesse mini curso, né? Então, vocês vão sair daqui, né, capazes, a ideia é trazer a capacitação para vocês para responder essas perguntas, né? O que significa a proteção respiratória? Quais são os principais equipamentos que nós utilizamos, equipamentos individuais, né, como as máscaras, para proteção respiratória? Como implementar a proteção respiratória, né, nas empresas? Então, a gente vai ver as atividades de risco que precisam de proteção respiratória. Existe uma forma correta de fazer isso. E por que as empresas devem investir em proteção respiratória, né? Então, proteção respiratória vai envolver investimentos. E a empresa precisa ter motivos para despender, né, esses recursos para investir. E a gente vai entender aqui quais são esses motivos.
E, por fim, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos do uso incorreto de proteção respiratória, para que vocês saibam usar a proteção respiratória de forma adequada, seja numa atividade que vocês vão fazer, ou se vocês trabalham numa empresa onde existem as atividades de risco que necessitam de proteção respiratória, vocês vão entender também como avaliar, né, se está sendo feito da forma correta. E aí, para iniciar a nossa aula, pessoal, eu trouxe um vídeo que mostra para a gente a consequência, né, de não existir proteção respiratória nas empresas quando existe atividades de risco, né, que expõem os trabalhadores a produtos químicos, a agentes biológicos que podem entrar no nosso corpo pela via inalatória. Esse vídeo vai apresentar o caso de uma empresa muito conhecida aqui no Brasil, que ela teve um episódio, né, da sua história em que ela acabou causando, né, a contaminação de diversos trabalhadores pelo amianto. Né? O amianto é uma substância química extraída do solo, minério, e eles fabricavam as telhas, né, contendo esse amianto, e naquela época, né, se desconhecia esse risco, né, de forma adequada. E muitos trabalhadores se expuseram a isso e contraíram doenças. E aqui nesse vídeo a gente vai ver uma entrevista de um desses trabalhadores. Ele fundou depois uma associação para fazer o tratamento, né, das sequelas desses trabalhadores que ficaram devido à exposição ao amianto. Professor Samuel, por favor, pode colocar para a gente o vídeo aí na tela? Quando eu trabalhei na Eternit em 60, de 68 a 70, 81, nesse período, na Europa, nos países desenvolvidos, já sabia que eu ia dar cancerígeno. Era assim, ó, nós trabalhamos na Eternit, nós estamos contaminados com amianto. Isso era a primeira conversa. Precisamos nos reunir. O amianto dá isso, isso, isso. Quando o Fernando falou isso para mim, eu falei, pode parar que eu tenho tudo isso. Cansaço físico, falta de ar, papapá. Aí a gente ia na Assembleia. Quando eu cheguei lá, os caras falaram, eu fiquei com medo. Quem está com doença do amianto, o amianto provoca câncer, a doença é irreversível, não tem remédio, não tem cura. Pô, pelo amor de Deus. Você trabalhou numa fábrica, quer saber, pôr isso na cabeça a primeira vez. E aqueles que começou a fazer exame na fundação, começou a aparecer os casos. Menino, isso não teve nego que pensava em se matar. Então, o menor valor desse acordo era 5 mil, quem estava numa situação um pouco melhor. Quem estava na média aí, por exemplo, que eu diria, por cima, começo da asbestose, começo de um câncer de pulmão, eram uns 10 pau, e quem já estava numa situação muito avançada, ela pagava 15 mil. Na nossa reunião, eu falei assim, olha, pelo amor de Deus, não assina um acordo. A necessidade dele, a Eternit sabe disso. Ela joga com isso para ganhar, e ganhou. Ela sabe disso, que o cara vai lá pegar os 10 pau, 5 pau. O cara não sabe que daí a 6 meses, um ano, ele não tem mão tostão e está no mesmo desgaste que ele estava. O beneficiário. Porque é o seguinte, é muito mais fácil atender fazer o lobby de que aceitar tratar dos caras e pagar alguma coisa. Eu estou conversando com vocês aqui hoje, daqui um mês, 2 meses, um ano, sei lá, posso um amianto pode aparecer matando de uma hora para outra. Eu não tirei esse nódo todo. Tem alguma coisa ainda aí, né? Eu tirei tudo que é de mim da minha casa, mas no meu corpo ainda tem. Então, e eu tenho certeza disso, não é novidade, né? O teu pé no chão,
Morrer não vai morrer mesmo, todos nós vamos morrer, ninguém, esse pensamento é esse. Agora, morrer contaminado com amianto, saber que você trabalhou, é terrível. E a gente está no grupo de risco. Todos nós trabalhamos com amianto. E todo mundo que tem amianto em casa está no grupo de risco. Então, pessoal, esse é um caso, né, de um trabalhador aí que ficou exposto, né, a um contaminante no ar e devido à falta, né, de proteção respiratória adequada, ele contraiu a doença. Então, a ideia aqui é mostrar para vocês, né, como a gente pode fazer a proteção respiratória adequada para evitar esses tipos de problema, beleza? Deixa eu só compartilhar minha tela adequadamente, que eu acho que não está aparecendo os slides aqui para vocês. Pronto, voltou. E aqui está, né, uma pedra aí de asbesto, de amianto, né, nessa cidade de Minaçu, que fica em Goiás, que é um grande polo, né, era um grande polo produtor de amianto, né. Então, é um material retirado da terra, que quando ele está ali na terra, ele não oferece riscos, né. O problema é quando a gente começa a cortar esse material e ele vai para o ar, né, e existem pessoas expostas. E assim como essa atividade, né, com exposição a amianto, nós temos várias atividades aí do nosso dia a dia que nos expõem, né, aos riscos respiratórios. Então, a gente pode ver ali na primeira figura, né, trabalhador aplicando agrotóxico. Então, nós temos um produto químico que tem as suas propriedades nocivas e que ele está indo para o ar, né, durante a aplicação, mesmo ali no ambiente aberto. E aí a pergunta que a gente tem que verificar, né, o trabalhador, ele está protegido adequadamente? Ele tem proteção respiratória adequada? A segunda situação, né, uma atividade também muito comum aí nas indústrias metal-mecânica, atividade de solda, né, que produz essa fumaça que a gente consegue visualizar, que são os fumos do aquecimento, né, do metal e depois da sua condensação. Ficam pequenas partículas ali no ar. Se o trabalhador não tiver uma proteção respiratória adequada, ele vai inalar, né, esses produtos que têm aí efeitos nocivos. A outra situação, atividade de pintura, também nós temos um produto químico que vai para o ar, oferecendo esse risco respiratório. E também não são somente, né, produtos químicos que oferecem risco. Nós temos também atividades na área da saúde, né, como a gente viveu, né, estamos vivendo ainda alguns resquícios da contaminação pela Covid-19, né? Então, é uma doença que tem transmissão aérea, mas assim como ela, existem outras doenças, né, transmitidas por agentes biológicos, que os trabalhadores precisam ter proteção respiratória. E nessa imagem, pessoal, a gente pode ver um trabalhador da área da saúde que está com uma máscara, porém, essa máscara está sendo usada de forma incorreta. Okay? Lá no finalzinho da nossa apresentação, eu vou mostrar para vocês o porquê está sendo usada de forma incorreta. E quando a proteção respiratória ela não é aplicada adequadamente, ela não vai trazer efeitos que ela foi programada para isso. Então, a ideia aqui desse mini curso é vocês terem noções, né, de como fazer a proteção respiratória da forma correta. Então, a ideia nossa, né, é tirar os contaminantes do ar, né, porque a gente quer respirar esse ar puro, né, esse ar puro que não vai nos trazer problemas à saúde. Então, a composição do ar, né, nosso ar é predominantemente composto por nitrogênio, né, cerca ali de 78%, oxigênio vem em segundo lugar, e depois nós temos uma composição menor dos outros gases, né, gases nobres, por exemplo. E aí o problema acontece, né, quando nesse nosso ar puro entram os contaminantes, né? Então, a proteção respiratória, ela vem para ir contra, né, esses contaminantes, para não deixar esses contaminantes entrar dentro do nosso corpo. E esses contaminantes podem ser contaminantes químicos, né? Nós temos, por exemplo, solventes, que são muito usados na indústria. A gente já vai ver aqui como que eles se dispersam no ar. Nós temos também os contaminantes biológicos, né, por meio dos agentes biológicos. E além dos contaminantes, né, uma outra proteção, né, que a proteção respiratória traz, é contra a deficiência de oxigênio, certo? Então, por exemplo, um trabalhador que vai trabalhar num local muito fechado,
né, uma galeria, uma rede subterrânea ou uma grande caixa d'água que ele tem que entrar para fazer uma manutenção, fazer algum reparo, é considerado um ambiente muito fechado, né, que nós chamamos de ambiente confinado. E nesses locais, o que acontece? Nós não temos contaminantes ali dentro, né, não necessariamente vamos ter contaminantes, mas nós temos a deficiência de oxigênio, tem pouco oxigênio ali dentro. E essa deficiência de oxigênio pode também causar morte e doenças, né? Então, a proteção respiratória, ela visa também isso. Existem equipamentos que são usados para trazer proteção nessas situações. A gente já vai conhecer eles. Então, quando a gente fala dos contaminantes, a gente pode dividir eles em dois tipos, né? Os contaminantes particulados e os gases e vapores. Os particulados são aqueles materiais químicos que normalmente a gente consegue visualizar ele a olho nu, né? Então, nós temos ali a primeira situação, uma poeira, né, provocada ali por corte de um material. Na segunda situação, uma atividade de pintura, você tem um produto químico ali dentro da pistola, é acionada a pistola, aquele produto vai para o ar no formato de um aerossol, né, mais especificamente de uma névoa, então é um particulado. E nós temos também a solda, né, que aquece o metal e aquele metal ele se condensa no ar formando pequenas partículas. Então são partículas maiores, são os particulados, né? Então as poeiras, né, nós conseguimos enxergar a poeira, né, essa da imagem, por exemplo, quando ela tem um tamanho, né, superior a 40 micrômetros. Né? Micrômetros é uma unidade de medida, né, corresponde a 10 a menos 6 metros, então é uma partícula bem pequena, né? Então, abaixo de 40 micrômetros, nós não conseguimos enxergar. Porém, no ar pode existir partículas menores e elas são as mais perigosas para a nossa saúde. Por quê? Porque elas têm o poder de penetrar dentro, aqui pelo nosso nariz, pela nossa boca, e adentrar até os alvéolos pulmonares, né? Então, são as partículas mais danosas. Quanto menor a partícula, pior a situação. Trouxe um exemplo aqui, né, de uma contaminação que aconteceu por poeira, né? Essa aqui é uma artista plástica do Canadá, a Gillian Jensen. Ela trabalhou ali por cerca de 10 anos fazendo essa obra aí, ela foi chamada de Adão, né? O que ela fazia? Ela pegava conchas de mexilhão no mar, cortava essas conchas para montar essa escultura. E ao longo do trabalho dela, ela começou a sentir falta de coordenação motora, tonturas, vômito, até ela chegou a um ponto que ela ficou incapacitada de continuar o trabalho dela. E ela foi no médico, né? E até que os médicos descobriram que ela estava intoxicada de arsênico e chumbo, né? 2 metais pesados aí. E aí ela foi entender, né, de onde vinha essa contaminação e o que acontecia. Os mexilhões, né, eles fazem uma limpeza ali no mar, né? Eles absorvem esses metais pesados. E ela pegava esses mexilhões e cortava eles, né? Isso produzia poeira e ela inalava aquela poeira, né? Era um risco desconhecido para ela. Então, depois disso, ela se afastou do local de trabalho e aplicou medidas de proteção respiratória, né? Então, esse é um exemplo de contaminante, as poeiras, beleza? Pessoal, qualquer dúvida, algum comentário que vocês querem fazer, pode mandar ali no chat, ok? Eu vou dando uma olhadinha aqui, mas no final também da nossa apresentação eu vou deixar alguns minutinhos também para perguntas aí que vocês queiram fazer. Mas pode mandar agora também, beleza? Um segundo tipo de contaminante são as névoas, né? Então, as névoas também é um particulado. Qual que é a diferença? Aqui nós não temos uma partícula sólida, né? Quando eu corto um metal, por exemplo, uma pedra. Aqui eu tenho um líquido, né? Eu coloco, por exemplo, um líquido ali no recipiente dessa pistola de pintura, eu aperto o gatilho da pistola e ela vai pulverizar esse líquido no ar. Então, é um formato de contaminante. Outro formato aqui, que é um particulado, são os fumos, né? Então, o que acontece? Eu aqueço aquele material ali, aquele metal, né? Eu utilizo ali um arame de solda, um eletrodo, e aquilo é aquecido e, em seguida, ele já condensa no ar e vai formar pequenas partículas, né?
invisíveis. Essas são invisíveis, as que entram no nosso trato respiratório. E é isso que a gente vai estar inalando se não tiver a proteção respiratória. E um segundo grupo de contaminantes, a gente viu o primeiro, que são os particulados. Um segundo grupo são os gases e vapores, né? Então, a gente tem ali um exemplo, uma chaminé emitindo fumaça. Ali a gente tem uma mistura, né, de uma combustão incompleta com gases. E temos ali do lado o abastecimento, né, de um veículo, que ele vai emanar vapores, né? Então, os gases, eles são produtos químicos que a temperatura ambiente estão no estado gasoso. Então, uma das características do gás é que ele ocupa todo o espaço, né, onde ele está. Então, a gente pode ter, por exemplo, o gás amônia, né? Quando ocorre um vazamento, talvez vocês já ouviram falar disso em algumas reportagens, né? Vazamento de gás amônia nos frigoríficos, nos abatedouros, esse gás ele se expande muito rápido no ar, né? E isso, se os trabalhadores não estiverem protegidos, vai ocasionar danos. E um outro tipo, né, são os vapores de contaminantes. Então, o que é o vapor? Eu tenho um produto químico no estado líquido, por exemplo, a gasolina. Essa gasolina que a gente vai no posto abastecer, né? Essa gasolina, ela tem duas fases, né, no estado físico. A fase dela líquida, que é o líquido que a gente vê, e ela tem uma fase gasosa, né, que são os vapores. Essa fase gasosa são os vapores. E conforme a temperatura, né, se o local estiver mais quente, eu vou ter uma maior produção de vapor. E isso, quem estiver perto ali do local, ele está sujeito a inalar esses vapores com os produtos químicos contidos neles, né? E, na maioria das vezes, pessoal, o que acontece? Os contaminantes químicos, eles são invisíveis, né? Existem alguns produtos químicos que eles têm um cheiro quase imperceptível, mas eles vão trazer contaminação para nós, certo? Então, para aplicar a proteção respiratória, né, o primeiro passo é a gente saber o que existe no nosso ambiente de trabalho, quais são os produtos químicos, o que a gente está sujeito, para depois fazer a seleção adequada da proteção. E o que vão causar, né, esses contaminantes, né? Esses contaminantes químicos e até mesmo os biológicos, eles podem entrar no nosso corpo por 3 vias diferentes. A inalação, ele vai entrar pelo nosso nariz, pela nossa boca, e aí entra a questão da proteção respiratória, mas também ele pode entrar por meio da ingestão. Então, se eu trabalho num local que está sujo com algum produto químico, e eu acabo relando a mão, relando a minha pele, depois eu levo a minha pele até a boca, eu vou ingerir esse produto químico. Se eu como no meu local de trabalho, nesse meu local de trabalho, existe produto químico em cima da mesa, nas bancadas de trabalho, a minha comida pode estar sujeita a contaminação e eu vou ingerir ela. Então, essa é uma outra forma que o contaminante entra no nosso corpo. E uma terceira forma é a absorção pela pele, né? Alguns contaminantes, eles têm a propriedade de, quando relam na nossa pele, eles vão até a nossa corrente sanguínea, né? Não são todos, mas alguns têm essa propriedade. Mas a ideia nossa aqui é proteger uma dessas vias, que é a inalação. E o que acontece quando o produto químico entra no nosso corpo, né? Ele vai até os nossos pulmões. Dentro dos nossos pulmões existem umas pequenas estruturas chamadas alvéolos pulmonares, e são nesses alvéolos que ocorre a troca gasosa. Né? O que acontece, né, na troca gasosa? O oxigênio que a gente inspirou, ele vai até a nossa corrente sanguínea. Mas, se junto com o oxigênio veio o contaminante, esse contaminante vai também para a corrente sanguínea. E aí, dependendo das características dele, ele pode ir para diversos locais do nosso corpo. Então, a gente tem casos, né, de produtos químicos que atingem o nosso sistema neurológico, né, causando tontura. Ele pode causar também uma perda de sentidos, né, momentânea.
ele pode ocasionar também um câncer, ele pode afetar o nosso aparelho respiratório, ele pode ir para os nossos rins, para o nosso fígado. Então, a ideia é, a gente precisa ter proteção respiratória para evitar que esses contaminantes cheguem até essas partes do nosso corpo, causando doenças. Então, aqui um exemplo, né, uma tabela que mostra algumas consequências da exposição a um produto químico. Não sei se vocês já ouviram falar desse produto, é o tolueno. O tolueno, alguns thinners, né, os thinners que a gente usa aí para fazer limpeza, para pintura, alguns deles contêm o tolueno na sua composição. E aqui a gente vai ver, né, que ele possui diversos efeitos, né, tanto a curto prazo como a longo prazo. Mas um efeito importante aqui, né, que eu quero destacar do tolueno, é esse efeito reprodutivo. Então, ele tem um efeito de afetar o feto humano, né? Então, imagine uma trabalhadora que trabalha numa fábrica e que fica exposta a esses vapores de thinner contendo tolueno, né? Se ela estiver gestante, aquela substância tem o poder de afetar o feto. Então, olha só a importância da gente oferecer proteção respiratória para esses trabalhadores, né? E aqui nesse slide, né, eu mostro também uma imagem da situação, né, das diferenças do nosso pulmão para alguns contaminantes particulados, né, quando esses contaminantes afetam o nosso pulmão. Nós temos né, que ele é muito comum na crosta terrestre, nas atividades de construção civil, na mineração principalmente, que é a sílica, né? A sílica é um mineral encontrado na terra que ela pode causar uma doença chamada silicose, né? O que é a silicose? O nosso pulmão, o pulmão atacado pela silicose, ele começa a perder a elasticidade, né? Então, ele perdendo a elasticidade, a gente começa a sentir dificuldade de respirar. As pessoas que têm esse tipo de doença vão fazer os testes de função pulmonar e o resultado ele dá muito baixo. Ela começa a perder a sua função pulmonar. E o pior de tudo, é uma doença irreversível, né? Ela não tem como você voltar para o estado sadio do seu pulmão. Existem tratamentos ali paliativos, mas não tem como você reverter a situação. E ali outras imagens, né, de como fica o nosso pulmão, conforme também os outros contaminantes químicos. E aí existe uma forma da gente proteger, da gente trabalhar com esses produtos químicos e mesmo assim não contrair essas doenças? Existe. Como que isso é feito? Por meio da proteção respiratória. O nosso corpo, né, ele também tem seus mecanismos de proteção, né, de defesa natural. Então, por exemplo, para poeiras, para particulados, né, esses mecanismos funcionam, né? Eles não têm uma eficiência 100%, mas eles funcionam. Então, a poeira, né, com o contaminante, entra pelo nosso sistema respiratório e ela é barrada parcialmente pelos nossos pelos nasais. Existem também as células ciliadas e o muco produzido que vai empurrar, né, esses contaminantes aqui do nosso sistema respiratório. Parte desses contaminantes para aqui no nosso sistema respiratório e por meio do muco a gente consegue eliminar uma parte deles, ok? Mas não é tudo. Não, a gente não consegue eliminar 100% dos contaminantes particulados. Porém, para gases e vapores, né, a gente viu já o que são gases e vapores, esses mecanismos naturais, eles não funcionam, certo? Então, quando a gente está trabalhando com solvente, quando nós estamos trabalhando com algum tipo de gás, esses mecanismos naturais não vão nos proteger. A única coisa que vai nos proteger é a proteção respiratória por meio dos equipamentos, né, de proteção coletiva ou individual. Então, esses equipamentos, né, eles vêm para poder proteger daquilo que o nosso corpo não conseguiu, né? E quais são, então, esses equipamentos de proteção respiratória e em que situações esses equipamentos realmente vão funcionar? É isso que a gente vai falar daqui para frente. Beleza, pessoal?
Se vocês tiverem alguma pergunta, algum comentário até agora, pode mandar aí para a gente, beleza? Bom, eu vou falar agora, então, sobre os equipamentos de proteção respiratória. Como selecionar eles adequadamente, certo? Então, a gente precisa... eu trabalho, por exemplo, numa indústria, numa empresa que eu identifiquei que os trabalhadores estão expostos a riscos respiratórios. A gente já viu que são esses riscos. Como eu vou proteger eles, né? Então, é isso que a gente vai ver agora. Então, o primeiro passo aqui é a gente selecionar a cobertura adequada, né? A gente já vai ver quais são essas coberturas, né? Então, basicamente, a cobertura é a máscara que a gente vai colocar sobre o nosso rosto, sobre o rosto do trabalhador. E aqui nessa imagem, eu quero que vocês observem, né, que esse respirador, essa máscara, né, ela fica em contato com a pele da pessoa. E esse contato ele tem que ser muito bem feito, certo? Para poder funcionar, ou seja, tem que ter uma vedação adequada. Então, o respirador ele tem que ser bem vedado ao rosto do trabalhador. Esse é um primeiro passo, escolher a cobertura adequada. E aí, essa escolha é semelhante à escolha do calçado. Existe um calçado que serve no pé de todo mundo? Não existe. Cada pessoa veste um número de calçado. Para as máscaras e respiradores é a mesma situação. Nós temos máscaras desse modelo aqui no tamanho P, no tamanho M e no tamanho G. E cada fabricante muda também um pouco do molde. Então, se uma pessoa tem um rosto um pouco mais quadrado, um pouco mais oval, isso vai influenciar na escolha da minha cobertura. Eu preciso considerar isso quando eu for escolher a máscara para proteção. Feita a escolha da cobertura, eu vou ter que escolher o filtro adequado. O que é o filtro, né? A gente pode ver aqui nessa figura, no caso dessa máscara, o filtro é essa peça redonda, né? Então, nós temos aqui dois filtros. Então, os contaminantes que vêm do ar, a pessoa inspira o ar e o ar inspirado passa por esses dois filtros. E aqui nesse filtro é onde o contaminante fica retido. E aí, se o meu contaminante é um particulado, eu tenho um tipo de filtro. Se o meu contaminante é um gás ou vapor, eu tenho outro tipo de filtro. Então, não é simplesmente fornecer essa máscara, ela vai proteger de qualquer coisa. Não é. A gente precisa saber se lá no local eu estou lidando com particulado ou estou lidando com um vapor ou um gás. Um terceiro item que a gente tem que verificar é a compatibilidade com outros EPIs. Então, o que acontece, né? Esse trabalhador, por exemplo, ele está usando, né, além da máscara, ele está usando um óculos de proteção, ele está usando um capacete e esse protetor auricular. Em algumas situações, esse aparato todo de EPIs pode prejudicar a vedação dessa máscara. Então, nessa seleção, a gente precisa verificar isso também, se há uma compatibilidade entre os EPIs. E o quarto item é o tamanho adequado ao rosto, né? Conforme eu mencionei para vocês que existem máscaras de diferentes tamanhos. Então, falando das coberturas, né? Nós temos basicamente, né? Essa cobertura, primeira, que é uma peça facial filtrante, né? Essa verdinha é um exemplo. Eu tenho aqui também outro exemplo, né? Que é também uma peça facial filtrante. E essa peça, né? Ela tem um filtro, que é o próprio tecido dela, que é um filtro mecânico. Já nessa segunda figura, eu tenho também uma máscara de cobertura semifacial, né? Ela cobre o meu nariz, a minha boca, até embaixo do queixo. E aqui na ponta nós temos um filtro diferente, que é um filtro redondo, que nós chamamos também de cartucho. Esse filtro, ele é um filtro químico, né? E o que ele faz? Ele vai impedir que os gases e vapores tóxicos entrem até a zona respiratória do trabalhador. Se eu tiver um gás e vapor e fornecer esse tipo de respirador, né, essa máscara aqui, ele não vai oferecer a proteção, porque esse filtro ele não é para gás e vapor. Aqui nós temos uma outra imagem, também é uma máscara semifacial com dois filtros. A quarta imagem aqui, a gente tem uma cobertura que ela cobre todo o rosto, né?
Quando que a gente utiliza esse tipo de máscara, de respirador? Quando eu tenho um produto químico que ele pode ser absorvido pela pele ou que ele é irritante para os olhos. Então, a função dessa máscara também é proteger contra estes efeitos. E aqui embaixo nós temos um tipo de respirador que ele fornece ar limpo para a pessoa, né? Então, a gente fala que é um respirador de adução de ar. Ele manda o ar para a minha zona respiratória. Então, nessa situação, por exemplo, se eu estiver trabalhando num espaço com deficiência de oxigênio, né, como eu comentei no início, eu posso usar esse tipo de respirador, porque ele vai fornecer oxigênio lá de fora para mim, certo? Então, esses são os tipos de coberturas. E quais são os tipos de filtros, né? Então, a gente tem dois tipos de filtros. O filtro mecânico e o filtro químico. Então, o filtro mecânico, né? Ele pode ser essas peças, né? Semifaciais. E aqui a gente tem uma imagem, né? Que mostra como que o contaminante é retido nessa situação, né? Então, o contaminante, ele passa aqui pelas fibras, por exemplo, aquela poeira, né, do corte de pedra, ela vai passar por essas fibras e ela é retida, seja por um efeito de peneira ou seja por um efeito eletrostático, né? Esse tecido desse tipo de máscara, ele tem um tratamento eletrostático que ele vai atrair, né, atrair os contaminantes. É diferente, por exemplo, desse tipo de respirador, desse tipo de máscara, né, que é uma máscara cirúrgica. Essa máscara cirúrgica, ela não tem esse tipo de tratamento eletrostático, né? Então, ela não protege contra a poeira. E temos também o filtro, né, esse redondinho, que nós colocamos naquelas máscaras, né, de cobertura semifacial. Então, eles são indicados para particulados mecânicos. E nós temos também, quando estamos lidando com gases e vapores, os filtros químicos. Esses filtros químicos, ao contrário aqui dos filtros mecânicos, o material deles é diferente, não é um tecido. Eles são feitos geralmente de sílica gel e também de alumina. E existe também um terceiro material que ele é constituído. E é o que acontece. Esses filtros, eles fazem a adsorção do contaminante químico. Ou seja, o contaminante químico, ele passa para dentro do filtro e ele fica retido ali dentro. Só que tem um problema. Se a gente não trocar esses filtros conforme a periodicidade indicada, esse contaminante químico, ele pode passar para dentro da nossa zona respiratória. Então, esses cartuchos químicos, eles devem ser trocados periodicamente. Um pintor, por exemplo, né, que a gente vê nessas funilarias, ele não pode usar a máscara com esse cartucho sem fazer a sua troca periódica, né? Existe uma forma da gente encontrar qual que é o período dessa troca, mas ele não pode usar durante um mês inteiro, por exemplo, se ele faz a pintura todos os dias. Porque senão esse contaminante ele vai passar para o lado de dentro da máscara. Bom, e feita então essa escolha correta do respirador, eu já sei qual é a cobertura que eu vou usar, eu já sei qual é o filtro que eu vou utilizar, a gente tem que ter alguns cuidados na utilização para que o respirador funcione, né? Então, um dos cuidados é utilizar esse respirador durante todo o meu tempo de exposição. Alguns minutos que eu retiro essa máscara na área de risco, onde existe contaminante, aqueles pequenos minutos já são suficientes para ocasionar um problema respiratório para o trabalhador ao longo dos anos, né? Isso a gente sempre vê a exposição para períodos maiores. Então, um dos cuidados que a gente tem que ter é que o respirador tem que ser usado durante todo o tempo de exposição. E como é feito, né, o uso correto do respirador, né? Então, eu fiz a seleção do respirador. Eu já sei qual é o respirador que eu vou utilizar para proteção. Eu tenho que saber colocar esse respirador da forma correta, né? Então, eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês, né, de algum dos cuidados que a gente tem que ter. Então, por exemplo, eu vou utilizar esse respirador, né, essa máscara, essa peça facial filtrante. Eu vou abrir ela, né, colocar aqui no meu rosto.
E se ela ficar dessa forma, né, com as duas tiras aqui embaixo, ela não vai oferecer a vedação adequada. Eu estou falando aqui, o ar está saindo por aqui. Então, qual que é a forma correta de usar esse tipo de respirador, né? Nós temos que ter uma tira aqui atrás e a outra acima da nossa cabeça. É o primeiro passo. Segundo passo, a gente vai ajustar o respirador aqui nessa parte de cima. Esse tipo de máscara, ele tem um pequeno metalzinho aqui, que nós conseguimos fazer a moldagem desse metal no nosso rosto, né? De tal forma que ele fica com o formato aqui do nosso rosto. Então, vocês podem observar que cada ajuste que eu faço, eu melhoro a vedação da minha proteção respiratória. E a ideia é que essa vedação seja a maior possível, né? E aí, como eu posso fazer para verificar se essa vedação está boa, né? Eu posso fazer um teste de verificação de vedação. Como é feito isso, né? Por caso desse respirador, eu vou tampar aqui onde sai o ar, né? Onde eu inspiro e exalo o ar, e eu vou, com a boca, eu vou expirar o ar, né? Eu vou fazer uma expiração e vou verificar se aqui por cima ou aqui nas laterais está vazando algum ar quando eu tampo e eu assopro, né? E aqui eu consigo verificar que não está vazando ar, né, pelas laterais, né? Até a gente consegue verificar quando está bem vedado, a gente fala ou puxa o ar, a máscara ela dá uma mexida, ela dá uma cedida, né? Então isso indica que nós temos uma vedação adequada. E a ideia é que todo respirador que for utilizado para proteção contra contaminantes seja feito esse teste, assim que a gente coloca esse respirador para entrar na área contaminada. Então, esse é um dos cuidados que é necessário para que a proteção respiratória funcione. Eu já falei, já comentei aqui, mas falando novamente, um outro cuidado que a gente tem que ter em relação à proteção respiratória é que os nossos rostos são diferentes, né? Então, às vezes, essa máscara que eu estou usando aqui, que é uma máscara muito boa, né? Ela vai proteger o meu rosto, mas às vezes não vai proteger o rosto do meu colega de trabalho, né? Por exemplo, esse aqui é um outro formato de máscara, olha. Então, aqui ele vai ter para um outro tipo de rosto diferente, né? E aí talvez vocês se perguntem, como eu sei qual é a máscara adequada para o meu rosto, né? Então, existe um ensaio que a gente faz chamado ensaio de vedação. Eu vou mostrar aqui logo em seguida uma imagem aí desse tipo de ensaio. E nesse ensaio a gente consegue identificar se aquele respirador ele realmente está bem vedado no rosto do usuário. Está aqui nesse próximo slide aqui já. Então, a gente tem um exemplo aqui do ensaio de vedação, né? Aqui embaixo, ó, a gente pode ver o trabalhador que está com a máscara no rosto, ele está usando um capuz. Esse capuz, a gente aplica um líquido ali dentro daquela região e a gente pede para o trabalhador, para o usuário, falar se ele está sentindo o gosto daquela substância, né? Se ele não estiver sentindo o gosto, significa que aquele respirador, aquela máscara, está bem vedando o rosto do usuário. Então, esse é um tipo de ensaio que a gente faz para encontrar o respirador. Não deu certo, ele está sentindo o cheiro, o que a gente faz? A gente troca de respirador, dá um outro modelo para ele, e aí a gente faz o teste. Aprovado, a gente faz a homologação desse respirador. Então, é esse respirador que a empresa precisa comprar. Então, veja aí que a gente tem vários cuidados para garantir que esse tipo de proteção esteja funcionando, né? A gente lembra, aqui durante a pandemia, né, vários trabalhadores da área de saúde contraíram a Covid-19, né? E uma forma de proteção contra a Covid é a máscara PFF2 N95. E aí a gente pode se perguntar, mas por que os médicos, enfermeiros, eles usavam essa máscara e mesmo assim eles se contaminavam, né? E existem diversos fatores, mas um deles é a questão da vedação no rosto, né? Muitos hospitais, muitas clínicas não realizam esse tipo de ensaio de vedação. E quando a gente não faz esse ensaio de vedação, a gente não tem a garantia de que aquele respirador está realmente vedando o rosto do
usuário. Um outro cuidado, né, é a gente fazer a guarda adequada do respirador, né? Então, imagine que eu estou usando esse respirador numa área cheia de poeira, né? E aí eu acabo de tirar ele e coloco em cima da mesa com a poeira. O que vai acontecer? A poeira vai entrar aqui do lado de dentro, né? E eu vou colocar isso no rosto e vou me contaminar da mesma forma. Então, outro cuidado, a gente tem que ter uma área, um local, um armário para fazer a guarda desses respiradores, né? Bom, então a gente viu aqui esses conceitos básicos aí para garantir a proteção respiratória. E agora, por que a empresa deve investir, né, nesse tipo de proteção, né? Então, eu trouxe aqui 3 motivos. O primeiro deles é para garantir a segurança dos trabalhadores, né? Imagine, por exemplo, o caso de uma trabalhadora, mulher, que esteja grávida, exposta ao tolueno, né? Conforme a gente viu, o tolueno tem a propriedade de afetar o feto. Ela vai ter problemas na gestação. Então, isso é um assunto muito sério. É algo que pode ser também, na via judicial, interpretado até como um crime. Então, um grande motivo para a gente fornecer a proteção respiratória adequada, se eu sou empresário, se eu sou gerente, gestor de uma empresa, é trazer a segurança para os trabalhadores. Um segundo motivo é a questão da reputação da empresa, né? A gente viu lá no vídeo, no começo dessa apresentação, o caso da empresa da Eternit, né? Ela teve aí, durante a sua história, essa situação que marcou muito, né? Isso acaba impactando na reputação da empresa. Então, evitar, né, esses problemas causados por adoecimento de trabalhadores. E um terceiro motivo é a redução de custos, né? Mas como redução de custos, né? Se eu vou gastar dinheiro para comprar os respiradores. Bom, existem algumas formas da gente reduzir custos quando existe a exposição, né, a esses agentes químicos que causam insalubridade, né? Então, quando os trabalhadores estão expostos a algum desses produtos, eles estão sujeitos ao pagamento do adicional de insalubridade. E esse adicional ele pode chegar até 40% do valor do salário mínimo, né? Mas, se a empresa oferece proteção respiratória que é realmente eficaz, que realmente funciona, que segue todos esses cuidados que eu comentei com vocês, ela pode não pagar o adicional, porque ela está garantindo a proteção desses trabalhadores. E com isso, ela vai economizar na sua folha de pagamento, né? E também com processos judiciais, né? Então, se um trabalhador ele adoece devido a uma exposição a um produto químico, ele pode entrar com um processo contra a empresa, né, por danos materiais, danos morais. Então, isso também vai gerar um custo futuro para a empresa. E com a proteção respiratória, a gente evita estas situações. E agora, né, para finalizar, a gente vai ver alguns exemplos de uso incorreto da proteção respiratória, para vocês entenderem, né, como usar da forma correta e evitar estes erros. Então, um erro muito comum, né, que a gente observa nas empresas quando existe a proteção respiratória é a questão da barba, né? E isso é algo extremamente polêmico, muito polêmico mesmo. Porque o que acontece? Quando nós temos um usuário, né, que está com um respirador no rosto, se ele possui pelos faciais, esse pelo ele não vai permitir que a máscara, o respirador, vede adequadamente o rosto, né? Então, a empresa ela precisa ter uma política de barba, né, para mostrar para os trabalhadores que naquela situação, naquele local que ele trabalha, que há um risco, que ele precisa usar o respirador, não é permitido o uso de barba, né? E isso é uma questão que é muito difícil de trabalhar nas empresas, mas é necessário para que a gente consiga a eficiência com os respiradores, né? Então, a gente tem essas duas situações, né? A 1 e a 2. Qual é a correta, né? Então, será que eu posso usar uma barbinha rala, uma barbinha por fazer? Não, nessa situação não. Mesmo com a barba pequena, ele pode oferecer vazamento ali na selação, na vedação do respirador, né? Qual é o padrão de barbear correto, né? Esse padrão aí, bumbum de neném, seria um rosto bem liso, né? Tecnicamente, um rosto barbeado, ele é considerado depois de até 8 horas feito a barba, né? Então, ou seja, todos os dias o trabalhador ele vai ter que fazer a barba para poder utilizar o respirador para garantir a proteção, né?
Então, esse é um dos erros aí mais comuns, né, que a gente vê com a utilização da barba. O segundo tipo de erro, né, é usar o respirador da forma incorreta. Então, aqui a gente está vendo, né, nessa imagem, a colocação do respirador com essas tiras, né, atrás da orelha, né. Então, essa tira nesse formato não vai permitir a selagem do rosto, né. A gente só pode colocar essas tiras aqui do lado de trás da orelha quando a gente está lidando com essas máscaras cirúrgicas ou máscaras de tecido, que essas máscaras elas não são aprovadas para proteção respiratória contra contaminantes químicos, né? Elas simplesmente evitam, né, que a gente disperse o perdigoto, né, a saliva da nossa boca para evitar a contaminação. Mas quando a gente quer proteção respiratória contra produtos químicos, contra agentes biológicos, a gente precisa usar a máscara que veda o rosto. E aí, nessa situação, nós temos que colocar a tira atrás aqui da cabeça e aqui em cima. Essa aqui é uma outra situação de uso incorreto. O que está incorreto aqui, né? O trabalhador está usando a barba e aqui a gente pode observar que nós temos apenas um tirante, né? Então, o respirador ele tem 2 tirantes, né? Ele tem 2. Um para colocar em cima da cabeça e o outro atrás aqui da nossa cabeça. Então, também um uso incorreto. Aqui uma terceira situação, né? Uma imagem muito boa, mas que mostra um erro aqui também. Então, qual que é o erro aqui, né? Essas máscaras, elas têm apenas um tirante, olha só. Só tem a parte de baixo, não tem a parte de cima. Então, sem esse tirante aqui de cima, a gente não vai ter uma vedação adequada do respirador no rosto. Mais uma situação de uso incorreto. O que está errado aqui? Primeiro, né, o usuário está usando barba. Essa barba vai impedir, né, a selagem aqui do respirador. E depois a gente pode observar um filtro aqui que, na verdade, ele está meio estranho, né? Se a gente for ver algumas imagens aí, parece que está faltando um filtro aqui, né? Então, usar um respirador sem o filtro aqui do lado, né? Ele não vai proteger. E aqui mais uma situação, né? O que está errado aqui? A gente pode observar que esse respirador só tem o quê? Uma tira. Só tem a tira aqui que vai para o lado de cima da cabeça. Não tem a tira da parte de baixo. Então, também não oferece a selagem adequada. E mais uma situação aqui de um trabalhador, né? Com uso incorreto, a gente pode observar o quê? Ele está usando apenas uma tira, né? Está faltando a tira de baixo e também ele está utilizando barba, né? Então, a gente, às vezes, quando estamos usando a proteção respiratória, a gente pode ter a sensação falsa de proteção. Então, é necessário fazer essas correções, utilizar o respirador da forma correta para poder garantir a proteção. E aqui mais uma imagem, né? Nós temos aí, nesse caso, né, o trabalhador está utilizando esse tipo de respirador, né, PFF1 no caso, mas as tiras estão todas para cima, né? Olha aqui, tudo para cima da orelha, correto? É uma tira embaixo, a outra em cima. E também ele está utilizando barba, né, impedindo aí a vedação do rosto. E por fim, nós temos mais uma imagem aqui. Esse trabalhador aqui, esse usuário, ele está utilizando um óculos, né, que a gente pode observar aqui, ó, que ele não tem compatibilidade com essa máscara, né? E isso pode ocasionar também o vazamento aqui do ar no perímetro aqui da máscara, né? Então, incompatibilidade de EPIs. Beleza, pessoal? Então, esse foi o assunto, né, que eu queria trazer aqui para vocês, do nosso mini curso, para mostrar para vocês que a proteção respiratória pode nos beneficiar evitando várias doenças nas empresas, porém, a gente tem vários cuidados que devem ser seguidos para que a proteção realmente funcione, beleza? Aí agora, já estamos no final, se vocês tiverem alguma pergunta, algum comentário, também podem ficar à vontade. Professor Samuel. Senhor Maílson, muito obrigado aí por sua participação, muito obrigado pelo ensinamento que você trouxe aqui para nós. E com relação a essas máscaras que tem ali filtro, a gente tem um período que tem que ser realizado a troca, né? Essa troca ela é orientada pelo fabricante, a gente pode fazer ela de uma forma
mais assim aleatória, por exemplo, a cada 6 meses, a cada quantidade de usos pode ser trocada? Como que funciona essa política aí para fazer a troca do filtro dessas máscaras? Certo. Então, quando a gente está lidando com máscaras que tem um filtro mecânico, né? Tipo essa daqui, ou essa aqui da imagem, mas aqui no lugar a gente tem um filtro mecânico, né? Que é esse redondinho. Deixa eu colocar aqui. Redondinho de tecido. Ó, esse aqui que está ali dentro, ó, é um filtro mecânico também. Qual que é o critério para troca, né? O fabricante ele não consegue determinar o período certo para troca. A troca vai depender do uso desse respirador. Então, se eu trabalho num local que ele tem muita poeira, o que vai acontecer com esse respirador? Ele vai começar a ficar saturado mais rápido. E como que a gente percebe isso? O usuário da máscara ele começa a sentir dificuldade para respirar. Ele vai puxar o ar e tem muita dificuldade para respirar até ele dar uma afrouxada na máscara, né? Então, esse é um indicativo para a gente fazer a troca, né? Quando o usuário começa a sentir dificuldade na respiração. Se eu trabalho num ambiente menos contaminado, eu vou trocar com menos frequência esse respirador. E é interessante que esse tipo de filtro, quanto mais eu uso ele, mais ele protege. Por que acontece? Ele vai saturando, né? Ele vai saturando as camadas aqui do material e começa a ficar difícil para você puxar ar, entende? Então, no caso do filtro mecânico, a gente tem que fazer a troca quando o usuário sentir dificuldade, né? Certo? É assim que é determinado. Agora, quando a gente está lidando com o filtro químico, que é esse aqui, deixa eu achar um exemplo. Por exemplo, esses aqui, ó, estão usando o filtro químico. Esse filtro químico, ele não é feito de tecido, né? Ele é feito de carvão ativado, de sílica gel, é uma outra substância. Agora, é isso que a gente tem que tomar mais cuidado, porque o contaminante ele vai entrando ali dentro e existe alguns softwares, dependendo do fabricante, acho que a 3M, a 3M mais 2 fabricantes aqui no Brasil que tem um software que a gente consegue estimar a duração da vida útil desse respirador, dependendo da concentração do contaminante, dependendo da umidade do local, da intensidade de trabalho. E aí a gente vai fazer a troca conforme esses resultados que o software do fabricante nos dá, certo? E tem também situações, por exemplo, se cair no chão esse tipo de filtro, né? Como ele é formado por esse carvão ativado, na hora que ele cai, ele pode romper ali dentro. E aí é uma indicação também que a gente tem que fazer a troca, né? Então, se tiver algum defeito, e esse tipo de respirador, ele não indica para a gente se ele está saturado ou não, né? Então, é interessante quando a gente compra filtros químicos que a gente peça um suporte para o fabricante para ele indicar para a gente a periodicidade desse tipo de troca, né? Alguns fabricantes têm um software que auxilia bastante. Certo, professor. Além disso, a gente tem como, por exemplo, se a gente tem um contaminante como uma poeira, por exemplo, dentro de um ambiente de trabalho, a gente consegue fazer determinação por algum ensaio, algum teste, para saber qual que é ali o material mais adequado, qual a máscara mais adequada para fazer aquela proteção respiratória? Certo. Então, assim, como que a gente vai adequar o material mais adequado? Qual máscara, né, a mais adequada conforme o contaminante? A gente tem que saber se ele é um particulado ou ele é um gás em vapor. Então, se ele for um particulado, né, eu vou usar as máscaras que possuem esse tipo de filtro, tá? Porque ele é um tecido e ele vai reter o particulado. Pode ser uma poeira, pode ser uma névoa de pintura, um fumo, tá? Porque ele é um particulado. Agora, quando eu estou lidando com um produto que está no estado do vapor, é um gás, eu vou usar o filtro químico, que é esses aí das imagens. Agora, se eu tiver as duas situações, eu tenho um particulado, por exemplo, a pintura spray, né? Pintura spray, ali dentro você tem um particulado, que é um aerossol, e lá dentro você também tem um solvente, que ele vai liberar vapor, vai liberar um vapor ali daquele solvente. Aí eu vou usar um filtro combinado. É uma pecinha dessa aqui, que ela vai ter 2 camadas. Vai ter uma camada de tecido, que é o filtro mecânico, e uma camada de carvão, que é o filtro químico, né?
Então, isso para a seleção do filtro. E eu também vou ter que selecionar a cobertura, né? Então, a gente faz um estudo do local, né? Então, por exemplo, se tiver uma concentração muito alta do contaminante, eu vou ter que usar esse tipo aqui, ó. Ele veda todo o rosto e ele tem um fator de proteção de 100. Né? Ele reduz em até 100 vezes a concentração do contaminante no ar. Agora, se é uma concentração mais baixa, eu posso usar esses aqui, né? Que tem um fator de proteção de 10. Né? Tanto essa aqui, como também essas descartáveis. Né? Então, vai conforme a concentração. Então, resumindo, né? Eu vou selecionar conforme a concentração do ar e conforme o tipo. Se ele é um gás ou vapor ou se ele é um particulado. Isso vai determinar para mim o tipo de máscara que eu vou usar. Ok, professor, muito obrigado aí pela contribuição que o professor proporcionou para nós nessa noite. Agradeço também a presença de todos os estudantes aqui, participantes desses nossos mini cursos aqui do nosso ciclo de estudos. Estou deixando aqui novamente no chat o link para vocês fazerem a validação da presença de vocês. Caso você não consiga, por algum motivo, tem algum problema no link, alguma coisa assim, você pode direcionar aqui a sua presença através do chat. Então você vai fazer o seguinte, vai colocar seu nome completo e seu RA aqui no chat, que a gente consegue também fazer a validação da sua presença neste evento. Tá bom, pessoal? Alguma pergunta? Alguém quer colocar mais algum questionamento? Enquanto isso, a gente pode fazer a finalização aqui do evento. Se alguém tiver alguma pergunta, pode usar o chat ali para enviar pergunta. Enquanto isso, eu vou fazendo a finalização aqui do nosso evento. Beleza? Pessoal, então a gente vai se encaminhando aqui para o final deste mini curso. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos e principalmente do nosso professor e engenheiro Maílson Silva, que desempenha aí esse trabalho tão legal de engenharia de segurança do trabalho. Peço a vocês, participantes, que fiquem atentos à programação completa do nosso ciclo de estudos. Então, na quinta-feira, a gente vai ter uma mesa redonda com o tema sobre a importância da publicação científica, e esse vai ser transmitido através do YouTube, tá bom? Sexta-feira, nós teremos 2 palestras incríveis no encerramento desse evento. Então, para conferir a programação, vocês podem acessar o site do ciclo de estudos. Muito obrigado a todos. Fazendo uma verificação aqui para saber a nossa participação. Margarete, muito obrigado aí pela participação. Demais que estão presentes aqui também, muito obrigado. Um abraço a todos e uma boa noite para vocês. Obrigado, pessoal. Até mais, professor Maílson. Obrigado. Até.